A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo, eu estou aqui para comentar a lição de número 6, do dia 11 de agosto de 2024, e o título dessa lição é O Livro de Esther. Quero aproveitar para convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal IAGBD e também deixa aí a sua curtida, isso contribui muito para o crescimento do nosso canal. Hoje nós vamos ler o texto áudio que está na lição número 6, que está registrado em Esther, no capítulo 4, e o versículo 14, que diz: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e tua casa, e a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegasse a este reino? A verdade prática nos diz: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. A leitura bíblica em classe se encontra em Esther do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, e essa é a leitura que vai sustentar também, dar base a todo o contexto, que vai ser explanado por você, querido professor. Vamos para a nossa introdução, e nos diz assim: concluímos o estudo de Ruth. Nessa lição, iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheia de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular a sempre destacada e completa ausência do nome de Deus, ou tetragrama. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Ou seja, o enredo que ilustra o livro de Esther destaca e deixa claro, não tem como você não perceber a ação de Deus neste livro. É como, por exemplo, você está caminhando em sentido a uma determinada cidade. E quem sabe já não seja a primeira vez que você se desloca até essa cidade, e conforme o tempo que você vai exercendo essa rotina de viagem a essa determinada cidade, alguns pontos ficam mais familiares. De modo que quando você está percorrendo alguns pontos, você observa e diz: olha, estou no caminho certo. Esse caminho aqui vai me conduzir à cidade X. Assim também é quando nós lemos o livro de Esther. Todos os indícios, todas as ilustrações, toda a narrativa, toda a história por detrás dos acontecimentos deixam claro e manifesto que aqui há uma ação direta de Deus através da sua provisão e do seu cuidado para com o povo judeu. Vamos para o nosso tópico de número 1, a organização do livro. O primeiro subtópico nos diz a categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Dentro dessa seção de 11 livros, também nós temos os Megilotes, que são os 5 livros, que dentre eles temos o livro de Ruth, o livro de Cantares, também o livro de Esther, que estamos fazendo aqui menção, e eles são livros que são lidos nas festas tradicionais da cultura judaica, como a Páscoa, a festa de Purim, que nós vamos citar também aqui, e outras festas também são lidos esses livros da chamada Megilote, ou os Megilotes. Megilote no hebraico significa livros, e Esther se encontra então nessa seção, a seção dos escritos. Esta é a etimologia da palavra Ketuvim, desses 11 livros que nós fizemos então aqui menção. O segundo subtópico nos diz as características literárias do livro de Esther. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se a sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. Essa é uma característica do livro de Esther. Apontar também, além, é claro, de manifestar ali o início da festa de Purim, também apresentar aí fatos históricos, fazer menção do contexto histórico-cultural
da onde esse livro se encontra, que é no contexto do Império Persa. E, inclusive, faz menção, né, de nomes específicos, como o nome do rei Assuero, rei esse que é citado, mencionado em livros extrabíblicos, livros de cunho secular, de cunho histórico, e a Bíblia Sagrada, então, através do livro de Esther, reforça a autenticidade deste livro através da sua menção ao rei Assuero, e a evidência extrabíblica aprova, né, e corrobora para, então, a evidência escriturística e histórica também do livro de Esther. E também, como já fiz menção, também o livro de Esther tem esse objetivo de apontar o início da festa de Purim, festa essa que é celebrada desde então, desde os acontecimentos que se ocorrem dentro do livro de Esther, e então é feito esse livro tem o objetivo de apontar o início, né, e também o significado e o objetivo dessa festa que é realizada anualmente em Israel, inclusive até mesmo nos dias de hoje. Então, é dentro do contexto do livro de Esther, da história, do enredo que está inserido no livro de Esther, que acontece então, e é o ponto de partida para as comemorações anuais na festa de Purim. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre o que significa essa festa. O terceiro subtópico fala sobre a autoria e a data do livro de Esther. A data não é difícil de se explicar, não é difícil de fazer um cálculo, devido à característica literária, né? Existem várias explicações, observações que podem ser apontadas para entender aproximadamente quando foi escrito esse livro. Estima-se que aproximadamente 450 anos antes de Cristo foi, então, escrito este livro, possivelmente, né, e provavelmente, após, né, o exílio babilônico, até porque o próprio enredo dá conta desse acontecimento que acontece na gestão deste rei Assuero, que foi um rei persa, ou seja, depois da queda do Império Babilônico. Agora, a autoria deste livro é uma problemática que está inserida em todos os contextos teológicos, né? Não se tem uma resposta clara, nem objetiva. Existem especulações sobre a sua devida autoria. Alguns atribuem a sua autoria a Mordecai, ou Mardoqueu, como nós conhecemos, que é esse tio de Esther, que é mencionado neste livro, né? Alguns apontam até mesmo Esdras ou Neemias como sendo um dos autores, mas a grande maioria, a maioria expressiva, acredita que seja um judeu contemporâneo desses fatos, né? Possivelmente tinha algum vínculo com o rei, né? O imperador persa Assuero, por tratar ali de crônicas, por ter um favorecimento, né, como quem apresentando o rei Assuero de uma forma boa, de uma forma legítima. Então, se pressupõe através desses fatos que seja um judeu da época, porém não se tem objetivamente o seu nome, dados biográficos sobre o autor do livro de Esther. O que entendemos é que esse livro foi aceito, é canônico, faz parte da cultura judaica, está na Taná, né, que é o Antigo Testamento hebraico, e também nós, protestantes, aceitamos este livro no cânon sagrado. Inclusive, aqui no livro de Esther, nós encontramos também o próprio Senhor Jesus. Ele está nas entrelinhas deste livro, ele está sendo apresentado ali como, em vários momentos, né, como o Deus provedor, o Deus que livra o seu povo. E o próprio Jesus, lá em Lucas 24, ele diz aos seus discípulos: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que de mim estava escrito, nos Salmos, nos profetas, na lei, ou seja, toda a Bíblia Sagrada, ela reflete a Cristo, ela aponta à vinda de Cristo, e Cristo também no livro de Esther está inserido aí no seu contexto. Vamos para o nosso tópico de número 2, o contexto histórico. O primeiro subtópico diz: o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu em 722 a.C. Houve a queda do reino do norte sobre os assírios, e pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, também foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, né? Esse contexto histórico é importante apresentar, tendo em vista aí essas 2 deportações, né, nesse período
já havia um reino dividido, né? O reino do norte, Israel, com a capital em Samaria, e o reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém, né? O início da transgressão, das transgressões, da depravação moral do povo começa no reino do norte, obviamente, com os seus respectivos reis, dominados pelo ego, dominados pelo narcisismo, pela busca pelo poder, acabaram cedendo então a outros deuses, e esta idolatria provocou a ira de Deus, destinando então esse povo a uma sentença. E a sentença foi executada através da deportação que veio como uma retaliação a esta rebelião, essa rebeldia aos mandamentos divinos, e o povo assírio então deporta o povo de Israel, do reino do norte, para a Síria. Porém, o povo judeu, que é o povo de Judá, onde havia a capital em Jerusalém, 100 anos depois, né, depois já começando a ter a influência da idolatria vindo lá através das alianças equivocadas, alianças erradas, alianças em que Deus não estava presente, acabou entrando também a idolatria em Judá, e isso gerou também o olhar de Deus sobre aquele povo, e Deus faz uma promessa também para esse povo, a promessa que viria então um reino e subjugaria e levaria, deportaria aquele povo dali. Jeremias é um dos profetas contemporâneos também a Daniel, por exemplo, que escreve falando sobre esse juízo. Inclusive, Jeremias é muito específico ao dizer que este exílio promovido pela Babilônia duraria 70 anos. Né? Há algo específico da parte de Jeremias ao detalhar a quantidade de tempo que esse povo ficaria preso, né, ou subjugado ali sobre o poder do Império Babilônico. Então, começa aqui, né, nesse primeiro subtópico é apresentado então a deportação. O povo judeu sai de Jerusalém, deportado em 3 levas, né, já fizemos esse estudo aqui através de outras lições, e agora o povo está cativo na Babilônia. E na Babilônia vai ficar por mais ou menos 70 anos, pouco mais também, é claro, né? Mas o Império Babilônico, constituído por reis babilônios, né? Ele vai ter a sua queda. E aí que entra, então, o subtópico de número 2, né? O fim do exílio. E o fim do exílio acontece através da flexibilização dos reis persas, que assumem, então, derrubando, então, o Império Babilônico, começando com Ciro, depois tem outros reis, né, até chegar em Dario, né, chamamos, que é aquele rei que temeu pela morte de Daniel quando lançou na cova dos leões, mas que glorificou a Deus quando viu que Deus lhe deu livramento. Esses são reis persas. E esses reis, eles flexibilizaram para que os judeus pudessem, então, retornar à sua terra. Agora, o povo judeu expressivamente não quis voltar para Jerusalém. É por isso que Daniel, lá no capítulo 9, ele faz uma oração. Ele percebe, ao observar as Escrituras, lendo o livro de Jeremias, que o período do cativeiro era 70 anos, ou seja, ele chegou lá na sua mocidade, aos seus 15 a 19 anos, estima-se, e agora já está aí com seus quase 90 anos de idade, e fazendo um cálculo, fazendo uma matemática, olha, eu cheguei aqui novo, já está se cumprindo os 70 anos, eu preciso fazer alguma coisa. Só que a rejeição ou a objeção do povo em retornar à sua terra natal era muito grande. Pense comigo, nós temos exemplos aqui próximos de pessoas que moravam em países que foram desolados por terremotos ou por tragédias naturais e conseguiram achar abrigo aqui no Brasil. E a flexibilização que o Brasil oferece, né, a oportunidade de emprego, de estadia, de projeção de futuro, isso acaba gerando um certo conforto. Então, se você perguntar para um imigrante, por exemplo, que foi vítima aí de uma tragédia natural no seu país, se ele quer retornar para lá, com certeza ele vai dizer que não. Ele já não tem mais casa lá, já não tem mais nem família lá, quem sabe, por conta dessa tragédia. E aqui ele está confortável.
Para que voltar para uma terra onde está tudo desolado, onde não tem mais nada para se oferecer? Era esse talvez o pensamento do povo judeu. Para que voltar para Jerusalém se as muralhas estão caídas? Para que voltar para Jerusalém se o templo, que é o principal, está derrubado, nem tem templo mais? Qual é o objetivo? Qual é a necessidade de voltar para essa cidade? Daniel então vai orar no capítulo 9. E ele clama com a sua alma. A oração de capítulo 9 de Daniel é belíssima, vale a pena fazer a leitura. E ele clama, ele começa dizendo, Senhor, vim orar pelo meu pecado e o pecado do meu povo. Ele se coloca na mesma condição que o povo, porque sabia que isso gera unidade. E através, então, da promessa de Deus, começa a surgir, então, os interessados em voltar para Jerusalém. Entre eles, Zorobabel, Neemias, Esdras, né? Não caberia tempo para nós falarmos sobre isso aqui, mas você, professor, pode explanar com mais detalhes aí na sua aula e enriquecê-la. Mas após o fim, então, do Império Babilônico e a flexibilização dos reis persas para permitir o povo voltar para a sua terra, houve uma contrariedade, uma objeção por parte de muitos judeus que ali moravam. Entre eles, uma grande parte desses judeus foram habitar na capital, em uma das capitais do Império Persa, que haviam várias capitais, mas uma das capitais que era Suzã. E Suzã tinha ali o rei Assuero, né? Esse rei que é mencionado aqui no livro de Esther. Estima-se que havia ali uma população de quase 100 milhões de pessoas. Dentre essas 100 milhões de pessoas, 3 milhões estima-se que eram judeus. Então isso já após o fim do exílio babilônico e já começando então o Império Persa, essa flexibilização e essa objeção do povo em retornar. Ficaram ali como um sinal de negligência, e vale fazer essa ressalva. Eles não estavam ali sendo fiéis a Deus, estavam negligenciando uma promessa que deveria ser cumprida e eles são participantes. Porém, todavia, Deus, ele permanece fiel e manifesta a sua provisão e o seu cuidado para com o seu povo. Agora vem o subtópico número 3, o pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, como eu já falei, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia, mesmo com o decreto de Ciro que permitia a volta para Jerusalém. A maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, ou seja, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia, né? Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém. Olha só que interessante. De todo aquele montante de judeus, eu citei 1 milhão aqui só naquela região, mas tinha outras regiões dominadas pelo Império Persa, então o número é aproximadamente uns 3 milhões de judeus. E nós percebemos que havia um desejo da parte de Deus de trazer o povo de volta, como aconteceu. Mas aqui nós vemos um claro sinal de negligência, ou poderia dizer temor também, né? Aquilo que eu apresentei como ilustração mostra que talvez o povo estava preocupado, estava ansioso, ou com um certo receio, né, do que poderia acontecer voltando para a sua terra natal, né? Parece que perdeu-se aquele sentimento de patriotismo, talvez. Mas Deus, mesmo assim, ele foi fiel para com aquele povo e manifestou a sua provisão, a sua providência. E aí nós entramos, então, no tópico de número 3, que nos diz propósito e mensagem. E o primeiro subtópico nos diz a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Olha que nós acabamos de mencionar aqui. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Agora veja só, para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. Aí vem Provérbios 14 dizendo, há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Né? Esse é um exemplo claro disso. Todo esse conflito, esta revolta que está
inserida no enredo de Esther, reflete que era desnecessário, poderia ser evitado se houvesse então essa despreocupação, se olhássemos não apenas para a estabilidade econômica, a estabilidade financeira que talvez estavam vivendo ali, né? Ou como disse aqui o comentarista, né? Essa flexibilidade poderia influenciar também no aspecto cultural, eles poderiam permanecer com a sua cultura talvez naquele local, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E essa vontade, às vezes, exige de nós algumas renúncias, abrir mão de algumas vontades, abrir mão de algum comodismo, de alguns confortos, de algumas coisas que nos trazem estabilidades. E nós precisamos estar atentos, preocupados em sempre viver no centro da vontade de Deus. Segundo subtópico, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas, né? Estava tudo indo muito bem, Suzana, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Veja só, até certo ponto estava flexível, até certo ponto estava confortável a situação do povo judeu em Suzã, até que surge um mensageiro, um enviado de Satanás, influenciado pelo mal, pelo antissemitismo, e me permita aqui usar essa expressão, que esse antissemitismo já começa aqui em Amã. Você vai perceber que no enredo da história de Esther há um antissemitismo, um ódio, uma conspiração por parte de Amã contra o povo judeu, e há uma tentativa da parte dele de forjar estatutos, de forjar decretos, para que seja então executado o povo judeu. Porém, Deus, mesmo não sendo citado, o tetragrama não esteja presente no livro de Esther, nós podemos perceber como Deus, através da vida de Esther, através da vida de Mardoqueu, através da vida do povo judeu, conseguiu reverter todo esse cenário e toda essa situação. Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel para com o seu povo. Deus é fiel com aqueles que o invocam. A presença do nome de Deus não está presente, mas nós temos exemplos, por exemplo, no livro de Esther, como o próprio textuário que nós lemos aqui, né? Olha o que Mardoqueu diz para Esther, né? Porque se de todos te calares neste tempo, o socorro e o livramento de outra parte virá para os judeus. Ou seja, ele estava nas entrelinhas dizendo, se você não se posicionar, o nosso Deus, nosso Senhor vai ter que agir de uma outra forma para nos livrar, e ele o fará. Inclusive no conselho, se você ler o livro de Esther, você vai perceber que a esposa de Amã, que é aquele que conspirou contra o povo judeu, ela faz uma forte declaração. Ela diz, se você quer lutar contra os israelitas, contra os judeus, certamente você vai perder. Subentendendo que havia um histórico de guerras em que os judeus saíram vitoriosos, ou seja, se você enfrentar eles, tem alguém que é por eles e pode os livrar, né? E também nós temos aqui outros exemplos que nos permitem entender a presença de Deus neste livro, né, sendo cuidadoso para com a vida de Esther e, consequentemente, para com o seu povo. Agora, o subtópico de número 3 nos diz a festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam, né? Ali no início do livro de Esther, nós vamos perceber a presença deste homem chamado Amã, e quando ele consegue então forjar o decreto para que possa ser executado então aquele povo judeu, ele vai lançar sortes para decidir e definir qual seria a data da execução. E para decidir a data da execução foi lançado sortes. E o nome desses dados, né, desses objetos que eram usados no lançamento de sortes, era chamado de Pur. É por isso que vem a expressão Purim, porque Pur significa lançar sorte. E através deste Pur, desse lançar sorte,
para decidir qual seria a data da exterminação, a data da execução dos judeus, Deus reverteu a maldição em bênção. O lançar sorte, que seria para definir a execução dos judeus, virou contra eles, mostrando que Deus não depende da sorte, de que o povo de Deus, de que o homem de Deus, a mulher de Deus, não depende da sorte. E até quando alguém possa lançar sorte contra o povo de Deus, o nosso Deus transforma a sorte que seria para a maldição virar bênção, porque o nosso Deus é Deus de cuidado, é Deus de provisão, e Ele está cuidando de tudo. Chegamos então à nossa conclusão desta lição de número 6, e eu gostaria de ler com você, para nós então encerrarmos esta valiosa lição. Quero só ressaltar, você professor, você terá tempo para poder explanar, e é muito bom, é muito interessante quando você consegue trazer mais detalhes, enriquecer a sua aula com detalhes que são fundamentais para a compreensão desta lição. A conclusão nos diz assim: o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar nas suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Daniel 2, 37, 45. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3 e versículo 20. Essa foi a aula número 6. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe, a paz do Senhor.